Olá! Você já parou para pensar se tivesse que comer a mesma comida todos os dias? O mesmo sabor, o mesmo tempero? Horrível, não? E a sua aula? Será que ela não está com o mesmo tempero? Será que a sua aula não está precisando de algo inovador, algo diferente, ser mais temperadinha? O assunto de hoje é sobre a aula bem temperada. Não, isso não é mais uma aula de gastronomia, mas é uma aula de dicas de como tornar a sua aula mais agradável e mais saborosa. Uma das minhas grandes paixões, além da educação, é cozinhar. Então, por isso, eu trouxe você hoje aqui para minha cozinha para gravar esse vídeo com dicas de como temperar a sua aula, como gourmetizar a sua aula, como todo mundo anda falando hoje em dia, né? Uma palavra famosa, gourmetizar. E por que não? Afinal, tudo que tem mais tempero é mais gostoso. Que tal colocar pequenas doses de tempero na sua aula, no seu dia a dia? Que tal provocar o seu aluno a descobrir um novo sabor pelo estudo? Eu sou Cláudia Mon e esse é mais um dos vídeos da série Sala de Aula, que espaço é esse? Veja, uma boa aula é como uma comida bem feita. Você come, se sente satisfeito, mas quer repetir. E com a nossa aula, muitas vezes acontece o mesmo. Você já teve aquela sensação de sair da sala de aula e pensar, puxa, hoje eu dei uma aula show. Você percebeu que o seu aluno ficou feliz, interessado e que ele quer mais. E com isso, a sua autoestima melhorou e você sai com aquele sentimento de missão cumprida. Sim, porque professor vai muito além de ser uma profissão. Ser professor é ter uma missão, como disse o Alexandre Garcia, num dos seus últimos vídeos aí que circulou no Facebook. Uma boa aula não requer ingredientes sofisticados. E nem que você faça tudo de uma vez. Você fez um curso, 1000 ideias fervilhando na sua cabeça e você de repente quer usar tudo ao mesmo tempo. Isso não dá, porque você corre o risco da sua aula desandar. Assim como um bom prato, se você coloca tempero demais, ou fica salgado, ou fica apimentado e o prato também desanda. Tudo tem o seu tempo certo, a hora certa. Minha dica é tenha cautela, experimente, coloque pequenas doses de tempero de cada vez. Coloque pequenas experiências aos poucos, faça devagar e vá planejando a sua aula e inserindo aos poucos o que você tem aprendido, o que você tem lido, mas sempre tente fazer diferente. Não tem nada pior do que uma aula... Esse barulho atrapalha, né? Não tem nada pior do que uma aula insonsa, sem graça, sempre igual. Por isso, uma outra dica importantíssima. Tente sempre fazer algo, tenha a iniciativa de fazer algo diferente e inesperado. Tempere a sua aula com o que você tem de melhor, o seu coração, com o seu sentimento. Pense no olhar da criança, naquele momento em que você fala algo e ela fica encantada, os olhos brilham. Ouse, faça diferente, mas em pequenas doses, sempre em pequenas doses. Tempere em pequenas doses e na hora certa você tem uma grande chance de acertar o ponto da aula e ela se tornar uma aula maravilhosa. E como eu tempero as minhas aulas? Simples, usando algumas práticas inovadoras. Por exemplo, a técnica da aula invertida, onde o aluno faz a leitura prévia do texto que será trabalhado no dia seguinte, por exemplo. Ou com grupos colaborativos, onde a troca de experiência entre os pares facilita a aprendizagem. Então vamos retomar as dicas do vídeo de hoje. Tempero, em doses certas, cautela, hora certa, mas faça. Não espere acontecer. Use o seu conhecimento. Coloque pequenas doses de tempero no seu dia a dia e na sua aula.
ok? E nos próximos vídeos, fique atento que eu falarei um pouco mais sobre a questão de aula invertida, grupos colaborativos e outras tantas técnicas que nos ajudam no nosso dia a dia. Mas agora eu quero saber o que você tem feito para temperar a sua aula. Você pode deixar os seus comentários e dicas logo abaixo desse vídeo, ou até mesmo compartilhar as suas práticas. E se você tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em respondê-las. Fique ligado e atento aos próximos vídeos. Em breve eu farei uma aula ao vivo, onde nós abordaremos temas sobre a sala de aula, onde você também poderá compartilhar a sua prática e tirar as suas dúvidas. Fique atento e até lá!